Olá, mais uma vez nós estamos aqui para, juntos com todos vocês, pastores, irmãos, amigos, internautas, passar para todos uma palavra de fé e ousadia. Nós sempre agradecemos a Deus por essa visão que temos da fé em detrimento à ousadia, dentro do quesito que nós somos servos de Deus, vivemos pela fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, hoje a nossa palavra está voltada para os momentos de crise que o mundo passa, né? E nós vamos falar sobre coragem em tempos de crise. Nós sempre estudamos e sabemos que todos nós, dentro da visão de fé, entendemos que coragem, que essas manifestações que temos dentro dessa realidade, na crise parece que arrefecemos. Parece que quando estamos em crise, parece que quando as coisas ficam mais difíceis, os tempos vão ficando mais difíceis em casa, é que geram desemprego, é que geram uma doença, é que gera um momento ruim, não é? Na família, no trabalho, na faculdade, enfim. E em vez de nós nos encorajarmos, nós arrefecemos, nós baixamos a guarda. A nossa fé, em vez de alavancar, ela declina. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta oportunidade, trazendo uma palavra, né? Repito, fé e ousadia, em coragem em tempo de crise. Nós nos revelamos na crise, porque quando está tudo bem, quando as coisas estão fluindo bem, normais, né? Não tem nenhuma tribulação, não tem nenhuma angústia, não tem nada que esteja atrapalhando, né? O emprego está bem, né? Os estudos estão bem, dentro de casa a comida não falta, não tem ninguém doente, tudo isso é muito bom, né? Tudo isso faculta um ambiente, né? Uma ambiência, né? Gostosa para todos nós, mas nem sempre é assim, nem sempre é assim. Às vezes as crises acontecem, que nós chamamos das crises existenciais, não é? Elas aparecem e hoje, nos momentos atuais, o mundo está em crise. O mundo está voltado no invólucro da crise pandêmica, onde assusta a todos. Assusta a todos. E nações poderosas foram atingidas. Nações que jamais pensaram em ser atingidas por guerras, por materiais bélicos, por armas pesadas, por armas nucleares, foram atingidas pelo coronavírus, um vírus invisível e tem engraçado vidas e mais vidas e mais vidas, de gente da alta, de gente da média, de gente da baixa, mas tem engraçado. E aí é a crise que se instaura no país, se instaura no estado, se instaura no município, se instaura no emprego, se instaura na faculdade, se instaura dentro de casa. E por que não na igreja? Quando muitos deveriam estar com a fé lá em cima, são dominados pelo torpor psicológico da situação pandêmica. E é sobre isso que eu gostaria de trazer uma palavra com exposição bíblica de alguns textos que nós vamos ler aqui, que eu gostaria que você acompanhasse, anotasse, deixasse bem aí transparente para você nas suas horas de crise, de situações difíceis, de momentos difíceis, quando você está se sentindo desencorajado, que a coragem do Senhor, através desse texto que eu vou ler, possa alcançar o seu coração e a sua fé. Então, o primeiro ponto aqui, eu quero dizer que você não está sozinho. Eu não estou sozinho, você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Gostaria que você me acompanhasse aí. Assim diz a palavra do Senhor: porque estou certo de que nem a morte,
nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então essa é a determinação bíblica. Paulo falando à igreja de Roma, né, orientando que nenhuma situação eu estou sozinho. Para que se nem a morte, se nem os problemas, a morte é o que vem aviltar o nosso psicológico, deixa a gente para baixo, sorumbático, triste. Nem a morte, nem o porvir, nem o presente, nada disso poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele está conosco. Então Ele está conosco. Se Ele está conosco, nós não estamos sozinhos. Nos piores momentos, nos momentos de crise, porque nos momentos bons, repito, tudo é muito bom. Mas no momento de crise, quando você se sente sozinho, sozinha, lá no cantinho, parece que todo mundo te deixou, te abandonou, ninguém quer saber de você, esse é o sentimento que as pessoas têm, aparece a palavra de Deus dizendo que o amor de Deus está, através de Cristo, conosco. E é para frente que se anda. O segundo ponto que devemos abraçar nos tempos de crise, para nos encorajarmos, é o Salmo 56, versículo 8, que eu gostaria que você anotasse aí, se puder acompanhar conosco. Salmo de número 56, o versículo 8 diz o seguinte: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então, Deus se preocupa com você. Deus se preocupa comigo. Deus se preocupa conosco. Primeiro tópico, não estamos sozinhos. Agora vem a preocupação de Deus no momento em que nós oramos e que nós estamos, numa situação fragilizada. O Senhor recolhe as nossas lágrimas, recolhe as nossas tristezas, toma posse disso, não é? E aí, dentro de uma preocupação que Ele tem comigo e com você, e que aparentemente eu e você e todos nós não conseguimos ver isso na hora da crise, porque na hora da crise todo o nosso sistema metabólico está completamente avariado, não é? Triste, para baixo, às vezes não queremos falar nem com ninguém, porque a crise é pesada, mas acontece que não estamos sozinhos e que a preocupação de Deus ela é certa para conosco, segundo o Salmo 56, 8. Isso aí, estou fazendo uma exposição bíblica de alguns versículos que corroboram com essa situação. O terceiro tópico é: Cristo vai lhe consolar. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, 5. Diz-nos assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 1, 5. Porque, como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Percebe a entonação do versículo, da colocação de Paulo? Tremendo isso, né? Como nós tomamos as dificuldades que Cristo passou, as aflições de Cristo, né? Tudo que Ele passou, havia cruz. E nós parece que, como servo de Deus e ovelha do seu pastoreio, vivenciamos isso, tomamos isso para nós. Ele também toma as nossas aflições. Nos momentos em que estamos em aflições, em crises, em situações difíceis, acredite, irmãos, acredite, meu pastor, acredite, minha jovem, acredite, meu jovem, acredite, servo e serva de Deus, e até aqueles que não são servos de Deus, que porventura estejam conosco. Acredite que o Senhor toma as nossas aflições. Ele toma as nossas aflições. Por isso, no terceiro tópico é: Cristo consola. Cristo consola, porque assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ele tem prazer em ver as nossas aflições e nos consolar, O consolo bem gostoso, bem naquele momento que nós não estamos de repente aguentando mais, existe aquele refrigério, o consolo da parte do Senhor Jesus nos momentos de crise. O quarto tópico: os tempos difíceis
não duram para sempre. Olha que coisa linda, né? Salmo 126, versículo de 5 a 6. Vamos ler? Então diz assim, 126, 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Então, tem um tempo. A minha prova, a sua tristeza, o seu momento de dificuldade, o seu momento de luta, o seu momento em que você parece que não está enxergando nada, está tudo muito difícil, isso aí vai passar. Como daqui a pouco essa pandemia, isso vai passar, não é? Isso vai acabar, isso não vai durar para sempre não, daqui a pouco virá todo refrigério. E aí todos nós, evidentemente, estaremos nos reinventando, não é? O ser humano terá que se reinventar porque a sociedade, depois dessa pandemia, será outra sociedade. As pessoas terão outros modos viventes, as pessoas terão outra visão de vida. E aí, os momentos que estamos em crise, aparentemente, né, estão nos preparando, estão nos colocando numa situação de preparo para enfrentar a reinventação daqui a pouco que vai acontecer. Isso vai acontecer. Então todos nós estamos sendo preparados para isso. Aí você não reclama não. Daqui a pouco a sua prova passa, daqui a pouco a sua tristeza passa, daqui a pouco a sua falta de fé passa, tudo isso vai passar. Daqui a pouco a pandemia passa e você levanta outro homem, outra mulher, outro pastor, outro diácono, outra jovem, outro jovem, totalmente diferente, com caráter enrijecido, preparado por Deus. Porque as aflições não duram para sempre, ela tem o seu limite e Deus está controlando tudo isso. O quinto tópico, nós vamos falar sobre Jesus é a nossa força. E aí nós vamos encontrar em 2 Coríntios 12, 10. Eu gostaria que você anotasse. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. E o tópico diz que Jesus é a nossa força. Todos nós, com certeza, nos sentimos para baixo, com pouca força, com pouca fé, desencorajado e só coisa ruim norteando a nossa cabeça, dominando nossos pensamentos. E aí joga para a nossa emoção, joga para nossas atitudes. Mas eu quero dizer que, corroborando com a palavra, quando nós estamos fracos, então é que somos fortes, como disse o apóstolo Paulo. Porque essa fraqueza é uma fraqueza que está no ser humano. Mas acontece que a fortaleza, ela vem de Deus. E aí, se a nossa força é o próprio Jesus, e esse Jesus está em nós, esse Jesus habita em nós, ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o nosso Remidor, então não há fraqueza. A fraqueza, ela existe porque nós somos humanos, repito. Mas a força é que vem de Deus, porque quando eu estou fraco, eu não tenho nenhuma atitude de nada. Aí o Senhor vem e me toma pelas mãos, me levanta, te levanta e te dá fé, e muda o teu pensamento, e muda o teu coração, e você é uma outra pessoa. Recebeu força, que veio de onde? Do Senhor, porque momentos atrás, você estava fraco, desanimado, a crise estava te dominando. Mas o Senhor, que é a nossa força, ele vem e nos arrebata. E para fechar, o último tópico: Deus está no controle. Aos Romanos 8, 28. Gostaria que você anotasse aí. Diz no seguinte a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. De todos esses tópicos que eu já falei, esse é o maior. Ele vem fechar toda essa realidade. Hoje em dia, nesse exato momento, tem muita gente para baixo, tem muita gente em depressão, tem muita gente querendo se suicidar, tem muita gente sem nada dentro de casa, tem muita gente desempregada. Então tudo isso traz um torpor psicológico, tudo isso traz o que? Uma crise, gera uma crise existencial. E 70% das pessoas não sabem lidar com crise. E nós, como pastores, como líderes e como servos de Deus, nós nos revelamos na crise. É na crise que se revela.
Porque quando está tudo bem, repito, está tudo bem. Agora, quando há crise, eu preciso saber lidar com isso, não é? E muitas são as vezes que isso não é fácil. Mas acontece que quando eu entendo que o controle é de Deus, que o domínio é de Deus, que todas as situações boas ou ruins pertencem a Deus, está no controle dele. O meu deitar está no controle dele, o meu levantar está no controle dele, o meu trabalhar está no controle dele. Se eu estou desempregado, está no controle dele. Se existe a pandemia, está no controle dele. Se tem gente com saúde, está no controle dele. Se tem gente com saúde, com doença, está no controle dele. Tudo está no controle dele. Eu tenho que descansar nele. E aí essa crise ela vai passar porque Deus está no controle, independente da sua presença comigo, independente disso, isso tudo vai ter um fim, independente que toda a nossa vida, não é um alto e baixo, tudo isso vai passar na hora em que Deus quiser, porque o controle é dele. Então vamos descansar no controle do Senhor, não é? Vamos realmente, nesta oportunidade, tomamos posse dessa palavra bíblica, dessa exposição bíblica, dessa palavra de fé e ousadia, de nós nos reinventarmos no momento da crise, né? Levantarmos outra pessoa com uma nova visão, com uma nova cabeça, né? Pensando para cima nas coisas do alto, pensando em que tudo isso está no controle de Deus e que daqui a pouco, de uma maneira ou de outra, eu serei abençoado, você será abençoada, seremos todos abençoados e o nome do Senhor será sempre glorificado nas nossas vidas. Show crise, show para lá tristeza, show para lá falta de fé. Que todos recebam neste momento muita graça, muita unção, muita virtude e que Deus a todos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.